E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 18 de janeiro de 2024, quinta-feira, me pediram para falar sobre ansiedade, né? Ora, ansiedade eu acho, né, comum ao niilista, ansiedade comum às pessoas inteligentes, porque está ansioso diante de uma realidade totalmente insegura, né? Está ansioso diante de um país que não te garante nada, né? Não te garante emprego, que não te garante bem-estar, que não te garante estabilidade, né? Financeira, emocional. Então, o Brasil hoje é considerado, né, o país mais ansioso do mundo. A população brasileira é considerada, né, a população mais ansiosa do mundo. Faz sentido, né? Porque diante de uma realidade de crime, diante de uma realidade de política totalmente, né, criminosa, políticos que têm salários astronômicos e não correspondem, em termos de trabalho, ao salário que ganham, uma criminalidade galopante, que também tem a ver com política, que não toma as providências que tem que tomar, né? Políticos corruptos, políticos associados com tráfico de drogas, políticos associados com milícias, políticos que desviam verbas, que superfaturam, não é? Como não ser ansioso numa sociedade dessa? Regida por religião, que a religião também atrasa, atravanca a evolução, porque religião é coisa do passado, é coisa primitiva. Os religiosos também estão atrelados com os políticos, ladrões, corruptos. Então, religião, corrupção, política, tudo isso gera ansiedade, né? No povo. E é por isso que nós somos considerados o país mais ansioso do mundo. Faz sentido, faz sentido. Então, se você parar para pensar, né, me pediram aqui para falar sobre ansiedade. A ansiedade, né, no seu princípio, é algo bom. Porque se você não tiver ansiedade, se você não se preocupar com o futuro, né, que a ansiedade é isso, né, é uma preocupação, é um medo do que pode acontecer. Ansiedade tem sempre a ver com algo que não está acontecendo agora, está acontecendo no futuro, correto? Então as pessoas ficam ansiosas com o futuro, com o que vai acontecer. Eu vou fazer uma prova amanhã, eu fico ansioso. Amanhã eu vou ter que participar de uma reunião social, fico ansioso. Amanhã eu vou conhecer os pais da minha esposa, do meu marido, fica ansioso, né? Você não sabe o que vai acontecer, está no futuro. Isso que é ansiedade. Então, a ansiedade tem um aspecto positivo, porque quando você tem essa preocupação, você, né, se prepara. Sem ansiedade, você não se prepara, né? Você não se preocupa. Então, vamos deixar bem claro aqui que a ansiedade é uma coisa natural, né? Nós evoluímos, estamos hoje numa condição de topo de cadeia alimentar, né? Porque nós evoluímos através da ansiedade. O que é ansiedade? É quando no passado, né, nas épocas primitivas, o animal via um arbusto se mexendo e ele já pensava, pode ser um predador, vai me matar, e corria, né? Essa ansiedade sobre o que poderia ser fazia com que o animal corresse. Às vezes era só o vento. Nada demais, mas podia também ser um predador que ia acabar com a sua vida. Então, nós evoluímos através da ansiedade, porque a ansiedade tem a ver com medo, tem a ver com preocupação, não é? É isso que é ansiedade. Um medo, uma preocupação com o que pode acontecer no futuro. A gente pode traçar aqui uma diferença entre medo e ansiedade. O que é medo, né? Medo é algo imediato. Você fica apavorado, fica com medo de algo que pode acontecer de imediato, né? Vamos por os exemplos, né?
você está na rua e você vê um comportamento suspeito de 2 indivíduos vindo na sua direção. Isso te causa um medo racional, né, de que um perigo, você pode ser assaltado, pode ser morto, um perigo iminente está para acontecer. Então, o medo tem a ver com o presente, com algo que pode acontecer agora. E a ansiedade é o medo do que está no futuro. Né? O medo de uma prova que vai acontecer amanhã ou semana que vem, o medo de um contato social que você vai ser obrigado a ter, o medo de uma palestra em público, o medo, né, de uma situação social que você pode ser pressionado, né, pode ser exigido, tem medo de acontecer no futuro, né? Pagar mico, uma vergonha, entende? Uma situação social constrangedora, tudo isso está no futuro, né? Então, a diferença entre medo e ansiedade é essa. Medo é algo que está no presente, ansiedade é algo que está no futuro. E aí, o que acontece? Como eu falei, ansiedade é algo muito positivo. É algo que a gente desenvolveu através da nossa própria evolução. Sabe? Você ficar ansioso, ficar preocupado com algo que vai acontecer, faz com que você se prepare para esse evento, correto? Você se prepara mais, né? Pessoas ansiosas costumam ser muito produtivas, até mesmo muito eficientes. Sem ansiedade não existe sucesso. Tem que ter uma dose de ansiedade para que você tenha uma preparação, um estudo para que você se prepare para esse momento que está no futuro, que te gerou uma ansiedade. Aí você chega ali e faz o que você tem que fazer, né? Tem o seu sucesso. Se você também tiver um fracasso, você vai ter que lidar com isso, porque isso não está na sua mão, né? Quando você faz alguma coisa, qualquer coisa que você faça, pode ser um sucesso, pode ser um fracasso, né? Se for um sucesso, ótimo. Se for um fracasso, ótimo também, porque você está aprendendo, né? Você está melhorando. Ninguém fica melhor só com sucesso. As pessoas também têm que aprender a lidar com o fracasso, né? Tem que aprender a lidar, né, com as outras pessoas. Sucesso sempre depende dos outros, né? Depende só de você. Você faz a sua parte. Você pode ser bem sucedido ou não. Então, tudo isso gera muita ansiedade. Agora, é natural uma ansiedade, um projeto, algo que você, né, coloca no futuro, que você está planejando, que você está se preparando e que você sabe que pode dar certo, como também pode dar errado. E aí, né, quando você chega lá e você executa o seu projeto, aí a ansiedade tem que acabar, né? Acabou. Executou o projeto, foi bem sucedido, foi mal sucedido, acabou. O problema da ansiedade é quando você tem uma ansiedade constante na sua vida. E como eu falei, se você executa um projeto, você tem uma ansiedade, você se prepara, você estuda. É como um vídeo, né? Todo vídeo, né? Esse vídeo aqui é um projeto, né? Pode ser bem ou mal sucedido. Tem uma ansiedade envolvida, né? Você tem que dar uma estudada, você tem que saber o que você vai falar. Existe uma ansiedade. Toda vez que eu ligo minha câmera, tem uma ansiedade. Ou seja, eu não sei como é que eu vou... como é que eu vou me comportar, né? Eu não sei exatamente. Eu tenho uma experiência prévia, né, de outros vídeos. Eu tenho uma certa segurança, mas o sucesso ou o fracasso do vídeo não depende de mim. Depende das pessoas, né? Então, é uma coisa meio... É uma insegurança, né? É algo que você não sabe exatamente o resultado que vai ter. Então, o exemplo do vídeo é o exemplo de uma ansiedade positiva. Agora, se eu fico tenso o tempo inteiro, fico preocupado, às vezes até nem faço o vídeo, né? Portanto, a ansiedade negativa, a ansiedade que gera a ansiedade patológica, ela te trava. Ela não faz você avançar. Como eu falei inicialmente, né? A ansiedade, o objetivo é você reagir, é você se preparar, né? É você criar condições para executar um projeto de forma eficiente. Agora, o resultado não depende de você. Quando você fica muito preocupado com o resultado, isso te trava, né? É aquela velha questão da prova, né?
o cara tem uma ansiedade, que ele vai fazer uma prova da manhã do Enem, ou uma prova importante, uma prova que pode definir a entrada para o mercado de trabalho, né? Uma prova de um concurso público. Enfim, né? Gera muita ansiedade. Mas essa ansiedade, ela é positiva quando ela faz você estudar mais, você se preparar mais, e você enfrenta o seu desafio, né, com todas as suas capacidades. A ansiedade gera isso, né? Puxa, tem um monte de concorrente, tem um monte de gente que está querendo essa vaga, eu vou me preparar o melhor possível. Então, essa ansiedade é positiva. Agora, quando essa ansiedade te trava, quando você chega na prova dá branco, você fica tão preocupado, são muitos concorrentes, é muita concorrência, eu não vou passar, eu não sou capaz. Essa ansiedade é a ansiedade patológica. É a ansiedade que está no dia a dia do indivíduo que tem uma patologia. Então, nós temos que deixar isso muito bem claro. Ansiedade não é uma coisa ruim. Ansiedade é um medo, é uma insegurança a respeito de um futuro que é incerto e que faz com que você se prepare mais, né? Como eu falei, pessoas ansiosas costumam ser muito produtivas, ter muito sucesso, né? Não existe indivíduo bem-sucedido que não tenha uma certa dose de ansiedade, porque a ansiedade é um medo sobre um futuro incerto, onde você pode ter uma derrota, né? Pode ser derrotado, então você se prepara melhor. Isso é ansiedade positiva. A ansiedade negativa te trava. Síndrome do pânico, achar que vai morrer, não quer sair de casa, não quer falar com as pessoas, tem medo de público, tem medo de lugares abertos. Tudo isso é patologia. Então, nós, né? Nós que somos livres pensadores, nós que somos niilistas principalmente, né? Que o niilista é esse que contempla o vazio existencial. O niilista é esse que olha para o futuro e não vê nada. E isso passa até a ser um recurso, um antídoto contra a ansiedade. Porque se você sabe que você vai morrer, se você tem essa compreensão de que a vida não vale nada, olha só como você pode jogar a sua ansiedade no lixo. Se a vida não vale nada, se o resultado da vida é o túmulo, eu vou ficar ansioso com o quê? Por incrível que pareça, a ansiedade faz parte, né? Muitas das vezes da vida no niilista. Por ignorância, né? Da vida de alguém que não vê sentido em nada. Aí você fica ansioso, né? Ai, eu tô caminhando para nada. Por nada e para nada. Gera uma certa ansiedade, né, em relação ao futuro, porque, cara, se o futuro para mim não é nada, se o futuro para mim não tem objetivo específico, não é porque se você compreende que você vai morrer, que pode ser agora, daqui a pouco, amanhã, pode ser daqui a 20, 30, 50 anos, não sei. Isso gera uma certa ansiedade, né? Em relação ao futuro. Caramba, eu posso morrer amanhã. É uma consciência do túmulo, uma consciência da morte, uma consciência plena de que a vida não faz sentido. Claro que vai gerar uma ansiedade. Claro, né? Porque você tem consciência que a sua existência não faz sentido. Entretanto, por outro lado, né, se você for mais racional, porque essa ansiedade toda, esse medo do futuro, esse medo do desconhecido, está nas partes mais primitivas do cérebro, está nas amígdalas, né? Que são as partes mais internas do cérebro, sistema límbico, que é o sistema mais antigo do animal, como eu falei inicialmente, que vê um arbusto balançando e já acha que é um predador, sai correndo, né? É um recurso evolutivo importante. O medo é importante, mas é um recurso antigo. É um recurso para quem objetiva sobreviver. E na nossa sociedade atual, nós já prescindimos dessa questão da sobrevivência. Nós não precisamos mais caçar como animais, nós não precisamos mais fugir da morte o tempo inteiro como animais, como era no passado, né? Então essas amígdalas extremamente ativadas, esse sistema límbico, emocional, instintivo, que tem medo de qualquer coisa,
É um sistema velho que você tem que superar. Pessoas muito ansiosas, que têm medo de um futuro que ainda não existe, né? Não existe ainda. Pessoas muito ansiosas com quadros depressivos, porque a depressão nada mais é do que a consequência da ansiedade. Uma ansiedade constante, um medo irracional, um medo instintivo, um medo de um futuro que ainda não existe, leva à depressão, leva a síndrome do pânico, a travamento, a uma pessoa que não quer mais sair de casa, né? Que está apavorada, achando que vai morrer o tempo inteiro. Isso é síndrome do pânico. Tremores, taquicardia, insônia, dor de cabeça. Eu vou morrer! Cara, você vai morrer, não adianta. Todo mundo vai morrer. Aí, quando você tem esse conhecimento racional, aí você não está mais no sistema límbico, nas amígdalas, estão lá no centro do cérebro. Você vai para as áreas mais externas, mais novas, neocórtex, que é a parte racional, né? Que é a parte mais nova. E aí você começa a racionalizar esses medos. E você entende que esses medos não fazem sentido. Como eu falei, o medo imediato está no presente, uma ameaça real, alguém que puxa uma arma, alguém que começa a atirar, a iminência de um assalto, de um roubo, possibilidade de morte. Isso é muito racional, né? Isso está no presente. Você tem que reagir. Seu corpo vai agir, né? Suas glândulas suprarrenais vão gerar adrenalina, vão gerar serotonina, vão fazer você reagir, né? Para você sair de uma situação de perigo. Correr, fugir, né? Se abrigar, sei lá, se proteger. Isso é real, é um medo real, é importante para a sua sobrevivência. Agora, ansiedade sobre algo que ainda não aconteceu, que está no futuro, né? É um aspecto emocional que tem que ser superado. E nós que somos nihilistas, livres pensadores racionalistas, compreendemos que a morte está sempre no futuro. Não há por que ter tanta ansiedade. Nós podemos ter uma certa ansiedade, né? Sobre o dia seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas não é um medo real, é um medo projetado, né? É um medo que está no futuro. É um medo do futuro. O que vai acontecer amanhã? Cara, amanhã é amanhã, não existe ainda. Então, a ansiedade, né? Me pediram para falar aqui sobre ansiedade, como eu lido com ansiedade. Eu lido com ansiedade dessa forma, né? Eu entendo os processos. Eu entendo que a ansiedade é um medo de algo que está no futuro, de algo que ainda não aconteceu. De forma positiva, essa ansiedade serve para que você se prepare para coisas que estão por vir. E não fique travado, apavorado, com medo de um futuro que ainda não existe. Então, né, nós aqui, nossa premissa é o racionalismo, é a racionalidade, é o conhecimento dos processos psicológicos. E a ansiedade é isso. Entenda, a ansiedade é medo por algo que está no futuro. E se você ficar vivendo sempre no futuro, com medo do futuro, né, você vai entrar num quadro de ansiedade e talvez até num quadro de depressão, que vai te travar, que vai simplesmente te colocar num quadro patológico, que vai te deixar com medo de tudo e não vai te permitir reagir, viver, né, evoluir. Então é isso que eu tenho para dizer, né? Se você está nesse quadro de ansiedade, muitas das vezes uma ansiedade generalizada, né, que faz com que você tenha medo de tudo, tenha medo de coisas irracionais que ainda não aconteceram, você tem que repensar, né? Talvez até se tratar, talvez até ajudar, né, buscar uma ajuda. Porque a ansiedade é uma coisa natural desde que você use isso a seu favor, né? Se prepare para uma prova, se prepare para uma situação social que você vai ter que, né, ter uma contingência, você tem que participar, talvez de um discurso público, tudo isso gera ansiedade, né? Uma exibição pública, tudo isso gera ansiedade. É por isso que nós que somos minimalistas, nós que falamos aqui sobre afastamento social, sobre viver uma vida mais tranquila, sem muita exposição, você minimiza a sua ansiedade, né? Porque a ansiedade sempre tem a ver com os outros.
Ansiedade sempre a ver com o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar de mim. Isso gera muita ansiedade. Se você se livra dessa preocupação com a opinião dos outros, se você se livra dessas situações sociais, de ter que se expor diante da sociedade, de ter que mostrar talento, competência, sabe? Mostre a sua própria competência para você mesmo, ao nível das suas necessidades. Acabe com essa necessidade de exposição, de validação dos outros, e você vai minimizar muito a sua ansiedade. Claro que nós temos uma ansiedade natural, né? Nós que somos niilistas, nós contemplamos o vazio, contemplamos a morte, mas também não sabemos quando essa morte vai ocorrer. Não é? Então ficar projetando medos para o futuro, isso é ansiedade. Isso não faz muito sentido, né? Viva um dia de cada vez, se preocupe com as suas questões imediatas. Não fique criando, sabe? Fazendo tempestade no copo d'água. Não fique inventando desgraças. As desgraças que tiverem que vir virão. Não emule isso na sua mente, não crie, não projete um futuro com medo, com ansiedade. Ai, o que vai ser amanhã? A cada dia o seu mal. Então, tá por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.